Gênesis 39, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele,
e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, soberano Deus de toda a terra, Deus da história da redenção, também da história da igreja, nós cremos no poder do Senhor em preservar esse texto inspirado, que chegou, ó Deus, até nós. E também nesse dia o Senhor envia a Tua palavra por meio da pregação a nós. Nos dá coração quebrantado, ó Deus, humilde, na Tua presença, nos dá ouvidos para ouvir a Tua voz na palavra, que Cristo, o Senhor mesmo, venha falar aos nossos corações. Venha o Teu reino, ó Deus, aqui, seja feita a vontade do Senhor, que acima de tudo seja magnificada a Tua palavra e que possamos, ó Deus, por meio desse texto, olhar para Jesus, salva pecadores, por meio do Evangelho pregado, ó Deus, aqui, cumpra-se o Teu querer, ó Deus, também santifica os Teus eleitos, já salvos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o Senhor Deus se revelou na antiga aliança por meio de sonhos. Como já temos visto aqui nesse relato bíblico sobre José, mas diante disso, então, nós temos uma pergunta que muitos fazem, né? Mas será que Deus mesmo, o próprio Deus, sonha? Deus tem sonhos? E é evidente, irmãos, que não. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode revelar o futuro, porque o futuro já está decretado por Deus mesmo. Ou seja, um sonho revelacional, um sonho em que Deus revela a sua palavra, é diferente de um sonho comum que temos. É Deus revelando o seu decreto aos seus servos na história da redenção. O sonho de José é uma revelação divina, então, dado ao seu servo em meio a um sono comum, Deus se revelou. Mas o que é isto de sonhar? O que é isto? Nós também temos sonhos, nós sonhamos. Sabemos que não são revelação de Deus estes sonhos. Uma definição de sonho é um conjunto de pensamentos, imagens, ideias, fantasias que se experimenta enquanto se dorme. Outra definição é reunião de imagens, ideias, pensamentos, geralmente confusas e sem nexo, que se apresentam à mente no decorrer do sono. Ou seja, não há muitas vezes uma lógica, não é algo conexo que acontece em sonhos que temos comumente. Mas o sonho humano, além disso, também na linguagem comum, alguém pode dizer, e na nossa língua usamos nesse sentido, que alguém sonha quando deseja algo que está para além da sua realidade. Então, podemos dizer que essa pessoa é sonhadora. Nesse sentido, irmãos, nós sabemos que Deus não sonha, porque Deus, o que Ele deseja, se há algo na mente de Deus, a vontade de Deus sempre se cumpre. E então, o que Deus quer, Ele tem poder para executar e executa, e nós sabemos que Deus não pode ser frustrado, os seus sonhos não podem ser frustrados, o seu decreto, ninguém pode então prevalecer contra o decreto do Senhor. Deus faz cumprir a sua vontade sempre na história da humanidade. Uma vontade que não é confusa, não é desconexa, pelo contrário, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós, no capítulo 37, começamos a considerar a história de José. No capítulo 38, tivemos então um parêntese tratando sobre Judá. E então nós vimos lá no capítulo 37 que os irmãos de José tinham ódio a José e desejavam fortemente se livrar do seu irmão. Era o sonho dos irmãos de José, e eles assim então desejavam então a morte do seu irmão.
Pela graça de Deus e soberania de Deus, eles não conseguiram executar isso e, pela sugestão de Judá, observamos que eles venderam José para uma caravana de midianitas. Mas era o sonho dos irmãos de José se livrarem do seu irmão. E, através disso também, eles tinham ódio à palavra de Deus, ao decreto de Deus, aos sonhos que José havia recebido e revelado a eles ali o sonho que Deus revelou de que era o propósito de Deus, que José, um mais moço, um mais novo, tivesse governo sobre a sua casa e exercesse uma posição de liderança. É o decreto de Deus revelado, e isso causou revolta aos irmãos de José. Mas, irmãos, o sonho de José, sendo vontade de Deus, sendo o decreto de Deus, não poderia ser anulado. O sonho de José, então, digamos assim, é a vontade de Deus, é um decreto de Deus. E então José é um crente que é portador da palavra de Deus. José recebeu revelação de Deus e, de fato, José, pela graça de Deus, não é um crente fraco, é um crente obediente, fiel a Deus, pela graça de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus, ele experimentou a palavra de Deus e ele também, no nosso texto aqui, no capítulo 39, ele resistiu à tentação da mulher de Potifar. E tudo isso porque ele é um homem crente, porque ele é um homem que tem revelação de Deus na sua vida, experimentou da graça de Deus e também resistiu à tentação. E como veremos aqui também, é instrumento de Deus, é um tipo de Cristo em meio a essas provações, como veremos mais à frente. Irmãos, diante disso, irei caminhar por esse texto a partir do tema: o decreto de Deus é irrevogável. O decreto de Deus é irrevogável. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos que a bênção prospera José no serviço de Potifar. Isso está do verso 1 ao verso 6. A bênção, no caso, a bênção de Deus, prospera José no serviço de Potifar. Então, o capítulo 39, ele começa dizendo que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Irmãos, então José, ele é levado ao Egito para longe do seu pai, dos seus irmãos, mas o texto é muito claro: o Senhor é com o seu servo, há uma bênção da obediência. José, ele é traído, vendido pelos seus irmãos por ser fiel, por ser um filho fiel. E na providência de Deus, no verso 1, nos é dito que ele foi vendido para um oficial de Faraó, um homem de alta posição no Egito. Então José é rebaixado, ele tem uma primazia, ele é um preferido de Jacó, de Israel. Agora ele é vendido para o Egito, mas ele é escravo ou servo de um alto oficial do Egito. Então, o Senhor é com José em tudo isso, há um propósito de Deus, Deus é soberano sobre essa questão, e é muito claro que Deus é com José, e isso é dito no versículo de número 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, em todo o nosso texto é muito claro a obediência, a fidelidade, que José é um crente obediente, não é um crente fraco, antes um crente forte, fiel a Deus, temente a Deus, e há uma bênção da obediência, porque Deus é com o seu povo acima de tudo, e porque Deus se agrada em abençoar a obediência do seu servo. Então, há uma prosperidade de José, veio a ser homem próspero, está aí no verso 2, e isso sabemos por causa da presença de Deus e por causa da bênção de Deus. Aqui, irmãos, nós podemos lembrar da bênção lá dada a Abraão: abençoarei os que te abençoarem,
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Há uma bênção do pacto, uma bênção da aliança. Deus promete estar com o seu povo, promete abençoar o seu povo. E também há um outro tema da aliança, que é a bênção da obediência. E José, segundo vemos no texto, desfruta então dessa bênção de Deus. Então Deus lembra-se da sua própria aliança. Mais na frente, o povo de Israel, que primeiro recebeu o Antigo Testamento, aqui o livro de Gênesis, o povo então da aliança, poderia se lembrar que Deus lembrou-se da sua aliança e viu a servidão do povo de Deus lá no Egito. E depois Deus mandou Moisés como libertador. Então Deus, ele é fiel à sua aliança. O Senhor se lembra, nesse sentido, nessa linguagem humana, da sua aliança. Deus se lembrou de José na sua aflição. Deus fez vir sobre José todas as bênçãos do pacto, as bênçãos prometidas. Além do que, Deus, pelos sonhos, prometeu a José uma posição de governo, uma posição de liderança. E perceba que lá na casa de Jacó, entre os seus irmãos, ele tem uma liderança. Com Potifar, ele é mordomo. Potifar o coloca para ser mordomo. Ele vai preso e mais na frente ele vai ter uma posição de governo também ali, de administração sobre os outros presos. E veja que Deus, ele abençoa de fato, é o propósito de Deus que José exerça essa posição, e isso acontece porque é decreto de Deus. Lembre-se também o que foi dito a Jacó, quando saiu de Canaã e foi a Padã-Arã. Deus disse: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra e não te deixarei. Deus é um Deus presente. Então, essa prosperidade, irmãos, que temos aí no texto, é consequência da presença de Deus, da aliança, do pacto, de Deus ser um Deus pactual. O motivo da prosperidade é evidente. O texto diz, o autor bíblico diz, o Senhor era com ele. O Senhor o abençoou. E, na verdade, até estar preso, ir para a casa de Potifar, depois ir para aquela prisão específica, tudo o que acontece, tudo isso está debaixo do governo de Deus. Deus o colocou ali onde ele poderia progredir por sua graça. Então veja, os irmãos de José vendem José para o Egito e em pouco tempo José é promovido no Egito. Veja que o texto diz no verso 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Ou seja, o fez mordomo, e o Senhor abençoou a casa do egípcio por meio de José. Então se tornou mordomo, a bênção de Abraão, e nós sabemos, irmãos, que a bênção da aliança ela se cumpre plenamente em Cristo, e que também o Senhor Deus é um Deus Emanuel, que é Deus conosco, Emanuel. Então, isso nós sabemos que se cumpre especialmente em Cristo. Então, José é o que é, porque ele é em Cristo. Ele é um homem justo, feliz e próspero, porque Deus é com ele, o Deus da aliança. É Emanuel, é Deus que está com ele. Vendido, traído, rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus está presente com o seu servo e o abençoa. Isso é evidente na sua promoção. O texto também nos diz no verso 6 que Potifar percebeu isso e confiou às mãos de José tudo mesmo, vedou apenas, claro, obviamente, a sua esposa, como José vai argumentar com ela mais à frente na tentação. Então, Potifar, ele colocou José por mordomo, e o texto diz que ele nada sabia das suas posses ali, além do pão que se alimentava. Então, tudo isso, irmãos, pela graça de Deus. Ou seja, o que é que nós temos aqui em José? É um crente que tem revelação de Deus, é um homem da aliança, tem palavra de Deus, mas não apenas isso, José experimenta dessa bênção
de Deus, ele experimenta as bênçãos da aliança sobre si. É um homem feliz em seu cárcere, é um homem feliz sendo humilhado, sendo traído, vendido pelos seus irmãos, mas podemos dizer, e o texto bíblico diz, e quem somos nós para dizer o contrário? Eis aqui um homem próspero, eis aqui um homem que teme ao Senhor, que crê em Deus, na palavra de Deus, e que não apenas tem uma fé genérica em Deus, mas que experimenta a palavra de Deus em sua vida. Talvez, irmãos, a bênção que muitos esperam hoje seria um tipo de bênção mais parecida com a de Potifar. José trabalhou para ele prosperou, uma bênção barata, uma bênção fácil, mas nós temos aqui em José um padrão para os crentes. José, de fato, é ele que foi alvo direto da bênção de Deus, e ele foi abençoado em meio a lutas, dificuldades, aflições, e é tudo isso que vemos aí em José. Irmãos, essa primeira sessão termina com uma descrição da aparência de José, porque isso vai dar base para o que veremos na sequência. Veja no final do versículo 6, o autor bíblico registra assim: José era formoso de porte e de aparência. Tinha muita gente bela na família da aliança. Lembre que Sara foi cobiçada no Egito, e muitas pessoas belas, né? E o autor bíblico registra que, além de crente, né, fiel a Deus, além de ser um jovem obediente, temente a Deus, também é atribuída a José uma beleza, como também alguns dos seus parentes anteriormente, né? O texto diz: José era formoso de porte e de aparência. E na sequência veremos a tentação que José irá passar. É o segundo ponto. Em segundo lugar, então, veremos do verso 7 ao verso 20, José teme a Deus e vence a tentação. Está aí, então, do verso 7, nós já lemos, o texto diz que aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Então, nós temos José próspero, mordomo ali, debaixo do seu senhor, oficial do Egito, e a mulher, então, do seu senhor pôs os olhos nele, e ela, de certo modo, embora José é mordomo, ela é a mulher do dono da casa, ele é um escravo, mesmo sendo um mordomo, e esse tipo de assédio é muito comum em culturas escravagistas. E então a mulher de Potifar, ela assedia José, e não é algo assim pontual. O texto bíblico diz que José, não há conversa, José recusa prontamente, e José argumenta com a mulher até de modo racional. No verso de número 8, teme por mordomo meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti que és tua mulher. Então José argumenta com a mulher de Potifar, até por uma perspectiva de gratidão, ele apresenta diante dela, e também ele aponta para uma questão teológica, ele aponta para Deus, para o alto, porque todo pecado é contra Deus. E José diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José é um homem grato a Deus, também ao seu senhor egípcio. José sabe que o que ele tem pela graça de Deus, sabe que isso é evidência da bênção de Deus, da presença de Deus. José tem os sonhos que nós já vimos, ele tem palavra de Deus. E então José, irmãos, ele age de acordo com estas coisas, com aquilo que ele tem. Ele está, então, sendo tentado e, como vemos constantemente, e ele foge da tentação. Ele resiste, então, a Satanás, a sua tentação. E, finalmente, a mulher, ela continua todos os dias, o verso 10 diz, o encontra um dia sozinho, e então José não tem opção diante do seu assédio, senão fugir
e ela permanece com suas vestes ali e vai denunciá-lo a Potifar. Verso 17 e verso 18. E de fato, irmãos, esse tipo de pecado, o adultério, e pecados associados ao adultério, nós vemos aqui em José, vemos nas Escrituras, vemos também no livro de Provérbios, que a mulher loucura, ela assedia o jovem ainda simples, e a grande orientação da sabedoria, do temor de Deus, é fugir. E José, ele faz isso, e revela de fato que o seu coração teme a Deus mais do que aos homens. É claro que, resistindo à mulher de Potifar, ele poderia ser preso, e ele, de fato, foi preso, e ele se submete à vontade de Deus e é obediente a Deus. Verso 19 e verso 20, o relato é transmitido a Potifar, e nós vemos aí a ira de Potifar também, e José, então, preso. E mais uma vez, irmãos, José é preso ou vai para uma situação de cárcere por ser fiel a Deus. Primeiro, seus irmãos o colocaram ali naquele poço, porque estava obedecendo ao seu pai. Agora, mais uma vez, José é fiel e está no cárcere, está preso. E mais uma vez, pela perspectiva humana, muitos podem pensar, será que o plano de Deus vai ser frustrado? Deus disse para José que ele iria reinar, que ele iria governar, e agora ele está preso. E, meus irmãos, muitos nessa posição de José talvez questionariam: mas, Senhor, eu tenho te servido e tenho sido fiel, obediente e feito tantas coisas, e agora estou preso, e agora então vou para o cárcere. Meus irmãos, nós vemos então que José, ele é um homem de fato crente pela graça de Deus em Cristo, e que ele é consciente destas coisas, da gratidão, do temor a Deus, ele é consciente. Ou seja, José nunca esqueceu os sonhos lá de trás, nunca esqueceu o que Deus lhe disse. José experimentava constantemente as bênçãos do pacto. Ele, claro, devia também ter ouvido em sua casa sobre a aliança, sobre o pacto. Isso era transmitido pelos patriarcas. Então ele tem palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus e ele experimenta isso, ou seja, há benefícios espirituais. E José, por meio disso, irmãos, resiste à tentação. Então, veja que uma orientação direta com relação à tentação é fuja. Fuja da imoralidade. Paulo diz isso no Novo Testamento. E também medite na palavra de Deus. Tenha consciência de quem você é em Cristo. Medite dos benefícios. Tudo que Deus tem lhe concedido, você é indigno das bênçãos de Deus. E Deus tem te dado tantas coisas, tem te dado o sustento, a vida eterna em Cristo. O Senhor tem te dado até prosperidade nessa terra, te colocado em posições onde você desfruta de benefícios por conta disso. Então, tema a Deus, medite também na malignidade do pecado, nas bênçãos da obediência à aliança, nas maldições da desobediência. Considere que Deus disciplina o pecado. Deus é um Deus santo. E tudo isso, irmãos, a meditação, e veja, há muito pouca meditação. E veja que José, mesmo com tão pouca escritura, José tinha um sonho, José tinha aquilo que ouvia do seu pai na sua casa, com tão pouca escritura, veja quão forte era esse crente, quão fiel a Deus. E nós temos toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, todas as orientações apostólicas, e muitas vezes somos fracos diante da tentação. Veja, José estava longe de casa e podia dar várias desculpas para cair nessa tentação. E meus irmãos me traíram, eu estou aqui preso, e nada disso José fez, porque José é um crente que teme a Deus, tem uma fé forte na palavra de Deus e resistiu pela graça de Deus e venceu a tentação.
Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos do verso 21 a 23 que, claro, José foi preso depois disso, né? Potifar o prendeu depois disso, e José prospera também na prisão. Então, no verso 20 foi dito, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E aí, então, agora José vai prosperar na prisão, o verso 21 em diante diz. Aí veja o que o verso 21 nos diz. Na prisão já. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro. Veja que José, ele tem uma liderança lá com Jacó, depois com Potifar, agora com o carcereiro, ele exerce governo, administração, Deus está com ele é abençoado, e tudo isso, irmãos, o texto diz que é por causa do Senhor, por causa da aliança, porque José é crente, ele teme a Deus, porque Deus é com ele. Ou seja, a bênção de José é a evidência da bênção da aliança e da bênção da obediência. Claro que, irmãos, até estar no cárcere aqui é uma misericórdia de Deus, porque José, ao ser acusado de adultério, poderia ter sido sentenciado à morte. O seu senhor, então, o sentencia ao cárcere, poderia ter morrido já nessa altura, e em todas essas coisas Deus é com José. E nós sabemos que em todas essas coisas o decreto de Deus está a se cumprir. Esse é o caminho de Deus para que o sonho de José, o sonho que Deus deu a José, se cumprisse. Porque Deus está sempre com o seu povo e nós devemos andar pela fé. Irmãos, então considere nisso, veja a situação de José. Alguém poderia dizer, isso não é prosperidade. Que negócio é esse de prosperidade na prisão? Mas José é próspero, porque Deus está com ele. Emanuel, Deus conosco. O Senhor Jesus, irmãos, prometeu estar conosco, o seu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está contigo também quando você é traído, injuriado. Deus está contigo na vida e na morte. Deus está com o seu povo, o povo da aliança. Deus está contigo, crente, em todo momento, momentos que aos olhos do mundo é o contrário do que eles chamariam prosperidade. Deus então está com o seu povo. Quanto aos ímpios, não estão na presença favorável de Deus. Podem até prosperar, podem até, aos olhos humanos, prosperarem nessa terra, mas estão em lugares escorregadios e, se não se converterem, finalmente serão eternamente banidos da presença de Deus. Perderão o céu, perderão a presença imediata de Cristo, que é a fonte de toda vida e de toda bênção. Então isso não é prosperidade. Por isso nós podemos dizer, pela cruz de Cristo, pelos olhos da cruz de Cristo, que José sim é próspero. O crente rejeitado, traído, que tem Deus, que é crente, que é salvo, esse é próspero. Mas o ímpio que está aí e que até tem riquezas e que até tem saúde, mas não tem Deus, é miserável. Está morto em seus delitos e pecados. Está por um triz da condenação eterna de sua alma, de perder qualquer oportunidade que ainda tem enquanto está aqui, de ouvir o Evangelho, e de que por meio do arrependimento genuíno e da fé, estar na presença favorável de Deus. Então, você crente está seguro em Cristo. Você pode, sim, prosperar em qualquer circunstância, porque você tem o principal, o perdão
de pecados, a presença de Deus, e Deus, claro, irá tratar contigo na fidelidade, abençoando, e até mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel e nos disciplina e trata com cada um de nós. Irmãos, diante disso ainda quero trazer aplicações finais ainda. Meus irmãos, José, como o nosso Senhor Jesus Cristo, resistiu à tentação de Satanás. E José, como argumentamos aqui na exposição, semelhantemente a Cristo, José sabia do propósito de Deus para ele. Cristo, quando veio, Cristo é a segunda pessoa da bendita Trindade, é um com o Pai. E Cristo, quando veio a essa terra, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio com uma missão, morrer por pecadores, pelos seus eleitos, por aqueles pelos quais o Pai lhe concedeu. E então Cristo, quando vem, ele vem consciente da sua missão e Cristo submete-se à vontade do Pai, em nosso lugar, para uma vida de humilhação, uma vida então de sofrimento, de obediência em nosso lugar. Cristo então, ele obedece, ele se submete à humilhação e à cruz por amor a nós, para ser um instrumento de salvação para Israel. José também, irmãos, é consciente do sonho que Deus lhe deu, ele se submete a tudo isso e, embora ande pela fé, um crente, finalmente, após a humilhação, ele será um instrumento de salvação para Israel. Então, o argumento é: o Senhor lhe deu a José, revelou o seu plano e lhe deu um coração submisso à vontade de Deus. É o mesmo que vemos em Jesus, nosso Salvador, que veio de boa consciência a essa terra, viver e morrer em nosso lugar. Ele veio consciente da cruz, da morte, do que teria que passar para que nós, indignos pecadores, pudéssemos viver, e ele nos amou na eternidade. E ele aceitou no pacto eterno a vontade do Pai de o enviar para vir a esse mundo, morrer em nosso lugar. Então, veja, tudo o que Jesus fazia e dizia era o que o Pai lhe deu para fazer e dizer. E José também é esse tipo de Cristo, porque é um filho obediente. Obediente ao Pai, obediente ao seu Pai e obediente a Deus, que é o seu Pai. Desse modo, a revelação de Deus se cumpre na vida de José. Nós vemos no texto e no relato, uma certa velocidade, embora ele não é governador do Egito ainda, demorará 13 anos para isso, mas José exerce governo, José é abençoado, ele tem uma posição de domínio, de prosperidade. Nós vemos então a misericórdia de Deus, a bondade de Deus sobre José. Também aprendemos aqui, irmãos, que as graças de Deus não podem ser roubadas. O mundo não pode roubar as graças de Deus para os seus eleitos, para a sua igreja. Então, crente, não tema sofrer injustiça, rejeição, maldição do mundo. Seja fiel, mas o mundo vai me perseguir, eu vou perder coisas se eu for fiel. Não tema isso. Não tema, porque de fato aquilo que Deus tem para você, Ele irá cumprir. Nós vemos então no nosso texto a graça de Deus sobre a vida de José, que tipifica de Cristo, como temos argumentado, um homem justo, como o Salmo 1, um homem que é humilhado para depois ser exaltado em favor dos seus. José foi humilhado, está nesse processo de humilhação, para então ser uma bênção para os seus irmãos, para a sua família, para aqueles que Deus quer abençoar por meio dele. Então, abandonado e traído, mas não completamente, porque Deus era com ele. Nosso Redentor, irmãos, também foi abandonado, traído. José depois se reconcilia com os seus irmãos e há uma restauração e perdão. Jesus foi abandonado completamente. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo, para que nem eu nem você sejamos desamparados eternamente.
Então, José foi abandonado, traído, para que depois ele pudesse ser um instrumento de salvação. Cristo, especialmente, isso aponta para Cristo. Cristo foi abandonado eternamente na cruz, porque naquelas 3 horas ali na cruz, ele sofreu o nosso inferno eterno e cumpriu, e por isso a morte não pôde o reter. Então, confie no Senhor, Ele já cumpriu a obediência em teu lugar. Você, então, pode até ser separado dos confortos dessa terra, como José foi, mas jamais de Deus. Então, veja, José mesmo sozinho, longe dos parentes, Deus era com ele, ele é salvo, Cristo foi punido em seu lugar, e ele não pode jamais ser rejeitado eternamente. Então, Deus abençoa o seu servo, Deus abençoa. Também vemos aqui mais uma vez o tema da bênção, a prosperidade de Deus sobre os empreendimentos dos seus santos. Deus pode, Ele querendo, sendo da sua vontade livre e soberana, Ele pode nos abençoar e prosperar, mas saiba que acima da felicidade terrena, o Senhor quer a felicidade eterna do seu povo. E por isso José teve que sofrer, Cristo mais ainda teve que sofrer, para que então possamos ser felizes pela graça de Deus. Aprendemos também, a bênção de Deus não significa sucesso mundano, ou seja, José é próspero, teve que descer ao calabouço, sofre por ser fiel, mas vemos então a bênção de Deus. E por fim, mais uma vez, a falar aqui sobre a imoralidade sexual e o resistir à tentação. Esse é um tema muito forte, irmãos, desse capítulo, dessa passagem. Nós aprendemos aqui a importância de fugir da imoralidade, da impureza. E que esse pecado não é um pecado masculino apenas, o assédio. Nós vimos aqui uma mulher, a mulher de Potifar assediando José. Na verdade, esse é um pecado do coração humano. Não é apenas homens, mulheres também, como vimos no nosso texto. Então, esse debate sobre se é o homem que é um estuprador em potencial, todo esse discurso mundano, isso não tem base nas Escrituras. A verdade é que o coração caído em Adão, ele é um coração impuro. E, desse modo, irmãos, a questão é o coração, não é a circunstância ou a oportunidade, é o coração. E isso se manifesta na vida prática de alguém ou que não é regenerado, ou um crente que não mortifica o pecado. Se havia alguém nessa história em desvantagem, era José, o contexto muito desfavorável, e ele, pela graça de Deus, pôde resistir à tentação, e nós vimos que fez isso porque é temente a Deus, era temente a Deus, era grato. Então, a resposta da Bíblia, mais uma vez digo, é: fuja da imoralidade e de tudo que conduz ao adultério. Você deve, então, fugir. Mas, mais uma vez digo, medite na palavra de Deus, busque o temor de Deus por meio da palavra, seja grato a Deus, reconheça os benefícios de Deus, e assim também essas coisas irão te fortalecer para que você não seja um crente fraco. E sendo um crente fraco, as tentações então irão se assenhorear de você e ter vitória sobre você, mas o Senhor não nos chamou para isso, mas para, como salvos, mortos com Cristo, mortificarmos o pecado e podermos viver uma vida em Cristo de vitória, sim, sobre o pecado, vitória pela graça de Deus, não porque em nós mesmos sejamos alguma coisa. Irmãos, que o Senhor então nos ajude, que o Senhor nos faça perceber, meditar nestas coisas. O decreto de Deus é irrevogável. Os irmãos de José, Potifar, e ninguém poderia impedir o que Deus tem para José. O mesmo conosco, o seu povo. Que sejamos firmes na fé, que possamos meditar na palavra de Deus e que por meio disso também possamos vencer o mundo e as tentações. Que o Senhor nos ajude e abençoe. Amém.
Meus irmãos, nesse momento nós vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor Deus Santo, Deus bendito, nós te adoramos, Deus da aliança, do pacto eterno, nos escolheu na eternidade e no tempo cumpriu esse plano, revelando a aliança, enviando o teu Filho, ó Deus, e a nós esse pacto da graça, pela pregação. Ó Deus, nos dá a reconhecer que fora de Cristo não temos bênção, nada somos, não temos felicidade, ó Deus, mas em Cristo temos tudo, ó Deus, que precisamos. Abençoa o teu povo, ó Pai, nos dá meditar na tua palavra durante este dia, considerar nestas coisas, que o Senhor nos santifique, ó Deus. Também pedimos que o Senhor possa se agradar em revelar o Evangelho aos incrédulos, por meio de toda a Escritura, por meio, ó Deus, desse texto também de Gênesis, através desse relato, ó Deus, de José, que o Senhor possa revelar Cristo aos corações, que o Senhor possa humilhar e quebrantar pecadores, os fazer perceber a sua impureza, a sua malignidade, que haja arrependimento e retorno. Ó Deus, chama os teus para que possam ser salvos pela graça em Cristo e reconhecer, ó Deus, que não é pela capacidade de José que ele fez todas essas coisas, mas pela tua graça, por ter a tua palavra, por ser crente. Ó Deus, que o mundo, ao olhar para nós, a tua igreja, também possa reconhecer e que nós possamos também testemunhar disso. Que não é porque somos bons ou melhores do que aqueles que estão fora da aliança, mas é porque o Senhor fala conosco, nos revela a tua palavra e nos dá o teu temor, também nos trata, nos disciplina quando pecamos. Assim, ó Deus, que o Senhor mesmo possa constituir para si mesmo um povo santo, zeloso, temente a Ti, principalmente, ó Deus, os jovens, que o Senhor preserve também nessa área da tentação sexual, mas sabemos todos, necessitamos, ó Deus, que o Senhor nos dê coração puro, grato ao Senhor, nos dá vencer a tentação, ó Deus, dá vitória ao Teu povo, e que toda glória seja ao Senhor. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.